Bom, a gente está começando aqui a gravação, tem mais gente chegando aqui. É, cadê aqui? Pronto, acho que já foi. Talvez esse seja. Vocês estão me escutando bem aí, né? Sim? Tá bom. Sim. Primeira coisa, é muito bom ver vocês de novo. Alguns faz tempo que a gente não vê por vídeo. E talvez esse seja o estudo mais difícil que eu vou fazer. Normalmente, quando a gente vai fazer Sem estudo, dúvida. a gente está muito feliz, né? A gente está estudando a Bíblia, a gente está contente. Mas hoje é um dia pesado. Não só por causa da morte daquele que a gente acredita que venceu a morte, como também a morte de uma pessoa que a gente conviveu por muito tempo aí, juntos. Confesso que eu vou tentar o meu máximo aqui para fazer a coisa melhor, porque ele merece que a gente fique feliz, né? Porque, embora a situação dele não era fácil, a gente sabia disso, ele sempre fazia questão de que isso nunca fosse um impeditivo para ele. Nunca fosse uma desculpa, nunca fosse um problema. E por várias vezes ele mesmo tirava sarro da situação, né? Claro que às vezes eu ajudava um pouco, mas a gente sabe que não era uma coisa fácil que ele estava lidando. E nesse momento, eu acho que mais importante do que a gente falar sobre a despedida, sobre a saída dele, sobre a ida dele, é a gente agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de conhecê-lo, de estar com ele, de passarmos um tempo com ele, onde que de diversas formas diversas vezes ele falou que ele era muito grato, assim como vocês viram a Nath também falando que o nosso grupo que a gente montou foi um grupo que ajudou muito ela a passar por essa situação, e eu tenho certeza que nós vamos continuar ajudando ela a passar por essa situação, não só psicologicamente, mas ela também vai precisar de muita ajuda também financeiramente. E então eu entendo que esse é um momento em que nós, como pessoas, como aqueles que acreditam é, em Cristo Jesus, nos unirmos aqui, sabe? E é por isso que eu peço desculpa, porque eu nem ia fazer esse estudo. Eu tenho esse estudo todas as sextas-feiras à noite aqui com o pessoal do Canadá e um pessoal do Brasil também. Mas eu nem ia fazer esse estudo hoje. Mas é algo, Deus falou assim, faz. Tem gente que está precisando de ouvir o que eu tenho para falar. Então eu fiz alguma coisa rápida aqui. Peço desculpa pelo se de repente não tá à altura do que a gente está celebrando a vida dele aqui, né?
mas eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas importantes, porque além de sexta-feira, hoje nós temos perdido o Vini, a morte de Cristo ela não foi o fim, ela foi uma garantia. Na sexta-feira santa, Cristo morreu. E lá em Isaías 53:5, diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E tudo que Jesus passou estava profetizado que ele ia passar. Foi por isso que, como diz em João 19:30, ele disse: está consumado, está feito. E nesse momento Jesus expirou e morreu. E Cristo ele entrou na morte real. Ele experimentou o silêncio da morte, o hiato da morte. O Vini também entrou nesse sono. Mas assim como Cristo, isso não é o fim para ele. Porque nós acreditamos que, de acordo com a Bíblia, a morte ela é só um sono. Como diz aqui em Eclesiastes 9:5, 6 e 10, os mortos eles não sabem de coisa nenhuma. Também o seu amor, o seu ódio. Tem gente chegando aqui. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Para sempre não tem parte em coisa alguma no que se faz debaixo do sol. Na sepultura não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Os mortos não louvam ao Senhor. Em João 11:11 diz que Lázaro, nosso amigo, dorme, sabia que ele estava morto. Na morte não há lembrança de ti, no sepulcro ninguém te louva, quem te louvará? E em Jó 7:9 e 10 diz que aquele que desce à sepultura não torna a subir, nunca mais voltará à sua casa. A ideia aqui é que nós entendemos que na morte, a morte ela não é uma vida consciente, não é um céu ou um inferno permanente. A morte ela é um estado de silêncio, é um estado de descanso, um estado de inconsciência. O Vini não está sofrendo, o Vini não está em dor, o Vini não está angustiado, o Vini descansa. E ele descansa nos braços do Senhor. Para quem sempre teve curiosidade de saber o que significa aquela sigla RIP que o pessoal coloca nas sepulturas, principalmente aqui nos Estados Unidos e no Norte América, significa Rest in Peace, descanse em paz. É um descanso. É um descanso porque ao homem está dito que a gente vai morrer uma única vez. Como diz em Hebreus 9:27, diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Existe uma história, você tem uma história, eu tenho uma história. Qual é a nossa história com Deus? Qual é a nossa história com Cristo? Qual é a nossa história com as nossas pessoas a quem nós amamos? E sabe de uma coisa interessante? O Vini, quando a gente estudou a Bíblia juntos, por mais de um ano, ele estudava com muito afinco e ele aceitava tudo que a gente falava dentro da Bíblia e falava assim, cara, eu não vou te mostrar nada de religião, não vou te dizer nem de qual religião eu pertenço, não importa, vamos estudar a Bíblia. E ele o tempo todo falou assim, eu entendo, tá certo isso, e eu aceito o que Deus tem para minha vida. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui, quando o Vini descobriu que que ele ia ter que fazer uma cirurgia, ele me escreveu e falou assim, Léo, eu vou ter que passar pela cirurgia. Liga pra Nath, fala com ela, porque ela fica preocupada com essas coisas. Então você vê, Vini, ele não estava vivendo essa vida aqui, entende? Ele já estava vivendo a próxima. E quando a Nath chegou
para falar com ele de que ele ia fazer cirurgia, de que ele ia passar e os médicos estavam falando das coisas que poderiam acontecer. Ele falou assim: Nath, se Deus quiser que eu descanse, tá tudo certo, porque eu sei que ele vai me chamar, eu tô preparado. Ele vai me chamar naquele dia. Existe uma história, senhores. Existe uma história. Se a Bíblia, se o livro da sua história estivesse sendo escrito agora, que página, o que estaria para trás? Que páginas seriam essas que as pessoas leriam? Se Deus fosse um agente na sua história, será que nós estaríamos interagindo e ouvindo ele ou só falando, tá bom, beleza, Deus é 10, mas eu tenho que cuidar da minha vida aqui? Sabe que teve uma vez que Jesus falou assim, tolo, tonto, uma pessoa muito rica, estava cuidando de todos os trabalhos, de todas as coisas, e Jesus falou assim para ele, você é tonto, você é tolo, você não sabe que hoje vão me pedir a sua vida, hoje vão me pedir a sua alma. E tudo isso que você construiu vai ficar para outros. E as pessoas que vão ficar não vão se importar com tudo que você fez. Mas eu quero deixar claro que a esperança nossa não é na morte. Não somos iguais aos egípcios que achavam que a morte era a esperança para que, né, eu finalmente tivesse uma oportunidade melhor. Não, não, não. A nossa esperança não é na morte, a nossa esperança é na ressurreição. Porque em João 6,40 diz que Jesus iria ressuscitar no último dia aqueles. E Marta disse, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar naquele último dia. Só que Jesus chegou para Marta e falou assim, Marta, Marta, você não está entendendo, Marta, por que você tem que esperar o último dia para o seu irmão ser ressurreto? Se eu, que sou a pessoa que dá a vida, está aqui na sua frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou quem tem as chaves da vida e da morte. E o nosso amigo Vini, ele tinha plena certeza disso. Ele tinha plena confiança. E a esperança bíblica não é que a gente tenha que morrer, mas é que se a gente morrer, e se aquele que morrer, ainda que morra, aquele que crê, ainda que morra, vai ser ressurreto naquele dia, naquele último grande dia. Nós sabemos que todos vão ressuscitar, todos aqueles que creem no nome do Senhor vão ressuscitar para a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz o seguinte: os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os vivos, juntaremos com eles, e juntos subiremos para os ares. Você entende isso? Então, nesse momento em que nós estamos aqui, olhando isso, nós precisamos entender o seguinte: Cristo, sabe por que a tumba está vazia? A tumba está vazia porque Cristo venceu a morte. É um evento global que vai acontecer. Se você perdeu alguém, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, eu quero dizer para você, assim como nós estamos sentindo dor agora, da separação, que há esperança, porque ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, porque ele vive, é que eu posso crer que existe algo além. Não acaba aqui. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E sabe o que é mais interessante? Diz que naquele último dia em que Cristo, da história dessa terra, em que Cristo voltar, os salvos em Cristo que vão ressuscitar, vão olhar para a morte e falar assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a tua vitória?
A morte existe, mas ela já foi derrotada. Cristo morreu numa sexta-feira. Cristo ficou no sono que o Vini agora está dentro do sepulcro. E Cristo ressuscitou no terceiro dia. Exatamente a mesma coisa que vai acontecer com o Vini. Eu quero que a gente entenda, nesse momento, que existe uma promessa. Existe uma promessa que diz: existe um reencontro. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A esperança cristã não é abstrata, ela é baseada numa coisa real, porque Cristo é real. Nós vamos encontrar o Vini novamente. Sabe que é interessante? Cristo também morreu numa sexta-feira e parecia o fim, mas na verdade era só o começo. Hoje parece que perdemos o Vini, mas a Bíblia diz que nós não perdemos. Nós estamos apenas nos despedindo por um tempo. Ele está dormindo sem dor, sem sofrimento, e o mesmo Cristo que ressurgiu vai voltar e vai chamar ele pelo nome. E assim como Cristo ressurgiu, ele vai chamar o Vini pelo nome. Então a gente não está falando para ele: Vini, que pena que você se foi, nunca mais nós vamos nos ver. Nós estamos falando: Vini, muito obrigado pelo tempo que nós estivemos juntos e a gente se vê logo. A gente se vê em breve. A morte, ela não é o fim da história. A morte, ela é apenas uma vírgula. A morte, ela é apenas uma vírgula. Antes da voz de Cristo chamar a nós a vida eterna. E nesse momento eu queria ler com vocês o que está escrito em Apocalipse 21, de 1 a 6. E se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar. Apocalipse 21, de 1 a 6, diz o seguinte: Então eu pude ver um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma noiva para encontrar o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e esse será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já são passadas. E o que estava assentado no trono disse: Eu faço nova todas as coisas. Escreve, pois estas palavras se cumprirão e são fiéis e verdadeiras. Esse é o último capítulo. Esse é o último capítulo que está na Bíblia. Esse é um dos últimos versículos que estão na Bíblia. E se tudo o que aconteceu é real, a gente pode ter plena certeza de que nós vamos encontrar ele de novo também. Porque Deus disse: escreve, porque o que estou dizendo vai se cumprir. E eu queria
nesse momento, que a gente escutasse uma música, e para mim, olha só que coisa, né? Eu, eu estava orando todos os dias às 7 horas por ele. 7 horas daqui, 8 horas do Brasil. E o meu celular estava aqui do lado. E eu escrevendo com vocês e falando com vocês, né, para ver se a gente ia fazer isso. E aí, quando deu 8 horas do Brasil, o meu celular tocou. E estava escrito: orar pelo Vini. E eu sempre ouvia essa música enquanto eu estava orando por ele. E eu queria que vocês escutassem agora também essa música, porque ela é muito importante. E ela fala dessa esperança que a gente tem, porque existe alguém que venceu a morte. E é nele que nós temos a esperança. Eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Eu queria que vocês escutassem essa música. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá? É o guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Amém. Ore com a gente. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro de tudo, Deus. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá?
forte. Declare isso aí onde você estiver. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, ó Deus, meu Deus, seja o centro. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja tudo em todos nós. Seja o centro, Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui num momento de dor, é óbvio. Como nós falamos. Mas para todo aquele que crê não é o fim. Nós passamos mais de um ano estudando junto. 2 anos depois que a gente parou de estudar a Bíblia juntos, Deus falou: agora é o momento. Não tem o Ed que apresentou, nós não temos mérito nenhum em nada. Mas a frase que ele disse: se for da vontade de Deus, eu tô pronto. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele dá, ele tira, mas é só por um tempo. Eu queria fazer uma oração agora pra gente agradecer pelo tempo que nós passamos com ele. Se você puder fechar os seus olhos, vamos fechar os olhos. Pai eterno, Criador do céu e da terra, o seu filho também morreu numa sexta-feira, Pai. E parecia que era o fim. Pai, nós clamamos por um amigo nosso por muito tempo. E agora ele descansa em paz. Ele está aguardando aquele dia, Pai, em que o Senhor vai chamá-lo pelo nome, onde ele vai ressuscitar. E naquele grande dia, Pai, que nós possamos estar com ele. E que nós possamos estar contigo junto na Canaã celestial, Pai, na Nova Jerusalém. Onde não haverá mais morte, mais pranto, mais dor, mais problemas. E o Senhor disse que nós deveríamos, Pai. O Senhor disse que nós deveríamos acreditar que essas palavras eram fiéis e verdadeiras. O Senhor falou: escreve, porque essas palavras se acontecerão. Nos perdoe, Pai, porque nós somos falhos, pequenos. A nossa vida é um sopro. O que são 80, 30, 50, 100 anos perto de uma eternidade? O Senhor é eterno. Pai, nos perdoe porque nós estamos aqui neste momento sem saber o porquê que isso aconteceu. Mas nós queremos agradecer, Deus, pela oportunidade que nós tivemos de participar da vida dele. E uma jovem, Pai, serva tua também. Agora ela precisa de nós. O Senhor nos colocou, Pai, aqui para ajudá-la. Ela precisa de nós e nós precisamos de Ti. O Vini está descansando. O futuro dele já está garantido. Naquele grande dia, ele mesmo disse: eu estou preparado. Pai eterno, que nós possamos estar lá também. E onde naquela grande festa, onde nós nos encontrarmos e falar: onde está a tua morte, a tua vitória.
que nós possamos olhar para trás e lembrarmos do momento em que o Senhor nos chamou para Ti. Não deixe, Pai, que nós deixemos para depois, mais uma vez, porque talvez o amanhã não venha. O amanhã não veio para o Vini, mas ele estava preparado, Pai. Que nós também estejamos. Eu tenho aqui um grupo de pessoas, Senhor Deus, onde eu quero pedir uma bênção, Pai. Que o Senhor abençoe a família dessas pessoas. Que o Senhor abençoe a casa dessas pessoas. Que o Teu Santo Espírito visite essas pessoas, Pai. E que o Seu Santo Espírito também ampare a Nath e a família dele, Pai. É em nome de Cristo Jesus que eu oro, que eu agradeço e que eu suplico. Amém. Pessoal, muito obrigado pela presença. Eu vou deixar isso gravado aqui. Que Deus abençoe vocês. Precisar falar comigo, fica à vontade, vocês têm meu contato. Eu quero dizer que a gente aí se encontrou por aquela sala, por meios não tão bons. Mas Deus é maravilhoso, né? Por juntar a gente. Ed, você quer falar alguma coisa, Ed? Você desmutou aí. Não, eu só mandei uma mensagem pra Nath agora. Mandei um print aqui. Bom. E falei que estamos orando por ela. Sim, estamos. Pessoal, beijo no coração. Deus Valeu, Léo. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom descanso para todos. Valeu. Abraço, pessoal.